Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos entoando alguns hinos natalinos nesse momento com a equipe de louvor, juntamente com o pastor Marcos. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11, nós lemos o seguinte: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Essa passagem relata a ida dos magos à casa de Jesus. Jesus estava ali, morando em Belém, já havia nascido cerca de 1 ano e meio a 2 anos, quando os magos chegam ali na residência. E o interessante, como já temos batido há alguns domingos, é que antes de ofertarem o ouro, o incenso e a mirra, os magos adoram a Jesus. E a Bíblia é bem clara quando diz que eles se curvam e o adoram o menino. Eles não adoram Maria, eles não adoram a estrela, eles não adoram nenhuma outra circunstância ou pessoa. Eles adoram ao menino Jesus. E eles entregam para Jesus o ouro. O ouro, na antiguidade, era um presente dado ao rei. Se você queria dar um presente a um rei, você ofertava ao rei ouro. E aqui os magos eles estão reconhecendo que aquele menino reinaria sobre suas vidas. Ele era rei e senhor. Tanto que quando eles vão ao castelo, até o palácio, falar com Herodes, eles dizem: onde está, né, aquele que é nascido o rei dos judeus, porque vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Então eles procuram ao rei, e eles entregando ali o ouro, eles reconhecem Jesus como rei. O incenso, ele era caracterizava ali a figura do sacerdócio. Então, ao ofertar o incenso, os magos estão reconhecendo o sacerdócio de Cristo sobre suas vidas. Ele, que é o Cordeiro. Então, ele mesmo ofereceria o sacrifício e ele seria o sacrifício, porque ele se ofereceu como sacrifício vivo por todos nós para a remissão dos nossos pecados. E a mirra, que era um presente dado aos profetas, e ele também era muito usado para embalsamar corpos, não é? E simbolicamente representava a imortalidade. Então também era um reconhecimento dos magos sobre a imortalidade de Cristo. E eu gostaria de te perguntar, nesse momento em que estaremos ofertando os nossos dízimos e nossas ofertas, como que você tem visto Cristo em sua vida? O que você tem ofertado a Ele? Você tem reconhecido Ele reina de fato em sua vida?
Você aceitou o sacrifício dele na cruz do Calvário? Você reconhece a imortalidade de Cristo? Eu gostaria que você pensasse nesses fatores e então depois você oferecesse os seus dízimos e as suas ofertas nesse momento de comunhão e de agradecimento a Ele por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Vamos orar agradecendo. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos, nesse momento, te ofertar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Queremos, ó Deus, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Nesse mês, ó Deus, de dezembro, quando nós comemoramos o teu nascimento, Senhor, que haja realmente que os nossos pensamentos possam realmente estar voltados para o significado verdadeiro do Natal e que nós venhamos realmente, Senhor, estar ofertando muito mais do que dízimos e ofertas, mas estarmos ofertando a nossa vida. Deus, que nossas vidas estejam sendo colocadas no altar para a sua obra, como uma forma de estarmos nos dedicando à sua obra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir.
Amém, irmãos, a paz do Senhor Jesus. É sempre uma honra, né? Uma alegria compartilhar da palavra do Senhor, falar daquilo que Ele tem feito em nossas vidas, das grandes bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. E se aproxima mais um Natal, mais uma data comemorativa tão importante para nós que cremos em Jesus. E nós vamos hoje falar um pouco sobre o significado dessa data, né? Que é tão importante, tão especial para a igreja, mas também não só para a igreja, para todo o mundo. E o título da nossa mensagem de hoje é Por que Deus virou gente? Né? Vamos trabalhar um pouco sobre essa pergunta. Por que Deus virou gente? E o texto que nós vamos ler está lá no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos. Vamos orar. Jesus, nós te engrandecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem mudado nossas vidas. Sabemos, Pai, que as nossas falhas são muitas, mas nós cremos, ó Deus, que assim como o Senhor pode moldar a nossa vida, a nossa realidade, assim como o oleiro pode transformar um vaso que não deu certo, um vaso de barro, em um vaso que deu certo. Então assim nos entregamos em Tuas mãos, ó Deus, e pedimos misericórdia pelas nossas vidas, e pedimos, Pai, nos molda, Deus, nos faz de novo. Toma essa palavra e fala conosco. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, não há dúvidas de que a presença de Jesus na história da humanidade, ela foi o evento mais marcante de toda a nossa história, né? Eu não tenho dúvidas quanto a esta afirmação que estou fazendo. O nome de Jesus, ele foi capaz de dividir a história em antes dele e depois dele, né? E esse tipo de afirmação é daquelas que incomodam, né? Incomodam a muitas pessoas atualmente. Existe uma certa pressão de muitos setores da sociedade que buscam esvaziar o nome de Jesus Cristo, né? Esse significado, tudo que ele simboliza para a igreja e para o mundo. Existem pressões hoje em dia que fazem com que este significado se esvazie. E não se assustem, não se apavorem, mas até em nossas igrejas, atualmente, nós vemos muitos movimentos que buscam, de alguma forma, pregando heresias, pregando coisas erradas, que buscam diminuir a figura de Jesus a um simples homem bom que nos ensinou muitas coisas boas. Não é difícil observar em algumas pregações ou em algumas falas, até políticas, a redução de Jesus a um simples homem bom que ensinou coisas boas.
sabemos sim que ele foi um homem simples, que teve muitos ensinamentos importantes, mas precisamos nos lembrar de que não é só isso, né? É verdade dizer isso sobre ele, mas é mentira dizer só isso a respeito dele. O significado da vinda de Jesus para nós, ele se tornar uma pessoa, é muito mais amplo do que se tem dito por aí. Não é incomum hoje em dia nós vermos homens e mulheres, né, que lideram instituições cristãs, que lideram igrejas, afirmando, por exemplo, que uma experiência de alguém com Jesus Cristo, o Deus encarnado, ela estaria ali no mesmo patamar de uma experiência de alguém em qualquer outra religião. Isso tem sido pregado, isso tem sido dito em muitos lugares, mas isso é errado. Isso é heresia. Em muitas pregações atuais, inclusive, existem aqueles que evitam falar no nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Você já deve ter percebido que alguns líderes, algumas lideranças começam a se referir a Deus, a Jesus, como o divino, o eterno, o sagrado, o transcendente, de forma que ele possa ser equiparado a outras manifestações religiosas, Então, o nome de Jesus, ele vai deixando de ser citado e começa a se estabelecer uma espécie de ecumenismo gospel, vamos dizer assim, onde cada um começa a ver o seu Deus ali através do texto bíblico, E, irmãos, é importante destacarmos que hoje, estamos nos aproximando, então, da data do Natal, onde vamos comemorar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, a data que o nosso livro aqui fala explicitamente da revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai, Deus Pai, Deus que não é mãe, Deus Pai. E, biblicamente, é puramente esse livro que nos guia para conhecermos Jesus Cristo, o Deus encarnado. Então, feita esta breve introdução, eu não à toa, hoje eu quero, a partir desta leitura que nós fizemos no primeiro capítulo do Evangelho de João, falar sobre o sentido da vinda de Jesus Cristo, o Deus encarnado, que nós comemoraremos agora no próximo dia 25 de dezembro, a vinda de Jesus a esse mundo. E diante desse texto que nós lemos, irmãos, eu quero destacar aqui, já no primeiro versículo, a palavra verbo. Algumas traduções trazem aí como a palavra também, não é errado. Acompanhe comigo aí no versículo 1, do capítulo 1 do Evangelho de João. Perceba que ele começa dizendo: no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O interessante do Evangelho de João, aliás, não só do Evangelho, mas de toda a literatura joanina, literatura joanina é toda a carta, todo o texto em que o redator ele se apresenta como João, o redator é o João, possivelmente o apóstolo. E é interessante ver a coragem, que a comunidade joanina, a literatura joanina, ela tem e sempre teve de enfrentar as heresias que já existiam desde aquela época, desde a época em que foi escritos os evangelhos e as cartas. João usou a palavra logos, e é importante nós falarmos aqui sobre o logos, o que vem a ser o logos, Irmãos, até hoje existem pessoas teorizando sobre isso em artigos acadêmicos, em literaturas, dissertações de mestrado e doutorado, O que viria a ser esse logos, O que viria a ser o logos para a comunidade que recebeu este evangelho e esta carta naquele tempo, Possivelmente não, com certeza os gregos, a comunidade grega, Mas se os irmãos me permitem uma explicação muito simplista, muito resumida, muito minimizada do que viria a ser o logos para os gregos viria a ser aquilo que é o fundamento da ordem e do conhecimento. Então, resumindo,
para os gregos, e lembrando que eu estou resumindo muito aqui, cada tradição grega, e não só grego, mas alguns outros filósofos, tinham uma certa percepção sobre o que era o Logos, mas se eu fosse aqui resumir, eu diria que o Logos é o fundamento da ordem e do conhecimento. Então, se fôssemos tentar aqui compreender o Logos na nossa linguagem de hoje, entenderíamos, por exemplo, que o Logos é aquilo que faz o universo se movimentar em perfeita ordem, em perfeita harmonia, não é? Você, possivelmente, ao assistir algum documentário sobre o universo, sobre como os astros celestes se movimentam, você é capaz de se impressionar com a harmonia que ali existe. Alguns sugerem que, na verdade, não é harmonia, é caos. Mas quem estuda, por exemplo, academicamente o caos, percebe que existe uma ordem no caos também, chamada de teoria do caos. Então, até nisso se percebe, então, que há uma ordem, há um conhecimento intrínseco no movimento dos corpos celestes, não é? Então, por exemplo, aquilo que faz os astros celestes se movimentarem com harmonia, né, com as estrelas gerando sistemas harmônicos ao seu redor. O Logos, por exemplo, você pode entender como aquilo que possibilitou a origem da vida, né, que acontece com uma beleza matemática incrível. Basta você analisar qualquer forma de vida com um microscópio e analisar como que as estruturas se moldam e fazem a vida acontecer, e possivelmente você vai perceber que ali existe um fundamento de ordem. Aquilo não é uma desordem, é uma ordem, algo está regendo aquilo ali. Por exemplo, o Logos, ele pode ser percebido quando o homem estuda a física nuclear, a partir de um átomo, ele começa a partir o átomo em diversos pedacinhos, e quanto mais fundo ele penetra dentro dos átomos, mais ele percebe que ali existe uma ordem matemática, existe algo regendo aquele pequeno universo que existe dentro de um átomo. Então, por exemplo, nós podemos citar aqui também, eu estou teorizando aqui em vários ramos da ciência, mas, por exemplo, a beleza da química, não é? da biologia funcionando com toda aquela harmonia matemática que o homem busca compreender e entender através da ciência. Então, isso, resumidamente, eu tentei resumir, mas já falei bastante, isso seria o Logos, a palavra, o verbo. E João, com a coragem que muitos líderes hoje não estão tendo, ele começa o evangelho. Repare que isso não é uma conclusão, isso é o início do evangelho de João. Ele começa dizendo, olha, no princípio era o Logos, o verbo, a palavra. E o Logos, o verbo, a palavra, estava com Deus. E o Logos, o verbo, a palavra, era Deus. Então perceba que João, ele começou afirmando, olha, Jesus é o Logos, Jesus é o fundamento da ordem e do conhecimento. Imagine o impacto das palavras de João, por exemplo, para os matemáticos pitagóricos, os descendentes de Pitágoras, ou para os atomistas, ou para os sofistas, ou para todos os outros filósofos daquela época. Imagina o impacto das palavras desse homem afirmando, Jesus é o fundamento da ordem e do conhecimento. É claro que uma afirmação dessa mexeria com todo mundo, abalaria as estruturas daquele mundo antigo, mas não ficaria só por lá. Vemos que até hoje esta afirmação abala também a nossa era, o nosso mundo atualmente. É interessante observar como que a maioria dos grandes pensadores, pelo menos os ocidentais que nós conhecemos, sejam eles ateus ou não, cristãos ou não, creiam em Deus ou não, em diversos países, em diversas épocas, acabam de uma forma ou de outra esbarrando-se com a figura de Jesus Cristo nas suas obras, nos seus estudos. É muito interessante, por exemplo, vamos pensar aqui, Fyodor Dostoiévski na Rússia, Karl Marx em Londres, Isaac Newton também em Londres, né, no Reino Unido, Luís de Camões em Portugal,
Machado de Assis no Brasil, percebam as épocas e os locais, todos eles, de alguma forma, eles acabam esbarrando na figura de Jesus Cristo, tamanha é a importância dele para o mundo, né? Citando aqui, mas se fosse citar todos, seria uma lista infindável, né? O próprio Nietzsche na Alemanha, Immanuel Kant também na Alemanha, Júlio Verne na França, todos esses citaram de alguma forma Jesus nas suas obras, citaram ali Deus, citaram inclusive trechos bíblicos. Tamanha é a importância, ou, digamos assim, o incômodo que Jesus provoca nas maiores mentes, nas mentes aí mais desenvolvidas da nossa sociedade, do nosso tempo. E fica aqui então um grande questionamento que vale a pena nós fazermos, né? Estamos aí às vésperas do Natal e algumas semanas estaremos comemorando esse evento tão importante para todos nós. Então fica aqui o questionamento, né? Por que Jesus ele é tão citado, né? Seja em meio a ataques ou defesas nas obras dos grandes pensadores dessa nossa era. Por que será? Né? Se ele era só um homem simples que andava com pescadores, um carpinteiro judeu, por que ele causou tudo isso? E todas as vezes quando me faço essa pergunta, né, sempre quando eu estou lendo alguma obra, algum clássico da literatura ou alguma obra científica em que é sempre interessante ver ali a citação de Jesus, eu me lembro do que diz o texto lá de Lucas 2, 34 e 35, quando José e Maria vão apresentar Jesus ao profeta Simeão. É interessante que Simeão, ali em Lucas 2, ele olha para o casal e diz assim: olha, esse menino está destinado a causar a queda e o erguimento de muitos em Israel. Né? Ele será um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. E sempre quando eu me lembro dessas palavras de Simeão, eu mentalmente faço algumas conexões, não é? Dessa profecia sobre Jesus e como ele acaba interferindo e incomodando, né, se é que posso assim dizer, os grandes pensadores daquela época, desta época e creio que das próximas épocas que virão. E é isso então que o nome de Jesus continua provocando até hoje na vida de muitas pessoas. Todos aqueles que se levantam para falar a respeito daquele que é o Logos, né, o fundamento da ordem do conhecimento, eles estão sujeitos então a essas palavras de Simeão, né, que ele levaria muitos à queda e muitos ao erguimento e que ele seria um sinal de contradição. Mas, irmãos, o fato é, meus queridos, que temos uma pergunta ainda não respondida. O versículo 14 do Evangelho de João que nós lemos, ele diz o seguinte: e o Verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, aqui está o grande mistério. O Verbo virou gente. O Logos, o fundamento da ordem do conhecimento, virou uma pessoa. Olha que impressionante. Como compreender este fato? Isso que será comemorado agora em algumas semanas. Como compreender esse fenômeno divino? Deus virando gente. Quando a palavra de Deus diz o Verbo se fez carne, se fôssemos falar de um jeito mais popular, seria o Verbo virou gente, se transformou numa pessoa, né? Ele encarnou. Encarnar significa entrar ali na carne. Ele virou uma pessoa. E eu, quando penso nisso, né, a mente começa a trabalhar, lembrando de vários textos. E eu me lembro de Isaías 64, né, quando o profeta diz: olha, se os céus se rasgassem e o Senhor descesse, os montes se escoariam diante de ti. Né? Olha a visão do profeta, né? Seria como um fogo abrasador de fundição. Né? Imagina ali então uma usina siderúrgica com
aquele calor surpreendente capaz de derreter o metal. É isso que o profeta está se referindo, né? Se Deus descesse, se rasgasse os céus e descesse, os montes se escoariam diante da tua face, ou seja, as montanhas se derreteriam, né? Como um fogo de fundição, fogo que faz ferver as águas. Olha só, então, a visão do poder de Deus que o profeta Isaías, que foi o profeta messiânico, que mais fez alusão à vinda de Jesus como nosso Redentor, né? Eu gosto muito desse texto, irmão, Isaías 64, porque a partir do versículo 4 começa aquele cântico: desde a antiguidade ainda não se viu um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera. Então eu tenho esses versículos na minha mente e falo isso com muita alegria, né? Porque esse poder grandioso que o profeta Isaías, ele conhecia de perto. Se os irmãos se lembrarem, Isaías, no início do seu livro, ele tem uma experiência com Jesus tão intensa, a experiência com Deus, não é? Imagina um homem que teve uma brasa retirada do altar do Senhor, né? Colocada tocada, né, pela sua boca, né? Imagina, ele conhece bem o poder desse fogo consumidor, né? Então esse poder, o Logos, Jesus Cristo, virou uma pessoa. E por quê? Por quê, irmãos? Esse Deus todo-poderoso, capaz de sustentar toda a ordem cósmica, né? Todo Logos, né? Desde a maior das galáxias, desde todo o universo até o núcleo minúsculo de um átomo, o menor átomo que pode existir, e ele lá dentro desse átomo, ele também consegue manter a ordem funcionando. Tudo existe em ordem. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso virou uma pessoa. Por quê? Por que Deus virou gente? Por que o Verbo encarnou? A resposta, meu querido, meus queridos irmãos, queridas irmãs, querido amigo, querida amiga que está nos ouvindo nessa noite. A verdade é que havia uma situação que precisava ser resolvida. O Logos, o fundamento da ordem do conhecimento, precisava resolver uma desordem. Houve uma corrupção no sistema humano, que somente este poder poderia corrigir. Vale lembrar aqui as palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, né, quando ele explica que Jesus, ele veio corrigir aquilo que foi corrompido lá no Éden. Irmãos, o sentido do Natal é celebrar a vinda do Logos, Jesus Cristo, que veio para aniquilar aquele acordo que foi feito no Éden entre Satanás, Adão e Eva. Aquilo que foi corrompido em Adão, aí que entra a palavra do apóstolo Paulo em Romanos 5, né? Cristo, ele restaura através da nova aliança do seu sangue. É como se fosse imagine um sistema corrompido por algum vírus, falando aqui de tecnologias e eletrônica, né? Imagine um sistema, um computador ou um outro dispositivo em que ele foi invadido, infectado, corrompido e danificado por um vírus. E você entra ali então com um antivírus, um sistema que vai recuperar todo aquele sistema que foi corrompido. Este é o significado do Natal. A vinda do Salvador. O novo Adão, Jesus Cristo, veio para restaurar a ordem onde havia desordem. Onde havia pecado, agora vai superabundar, superexistir a graça, através dele, do Verbo encarnado. Mas, irmãos, eu quero dizer que eu entendo a estranheza que esta pregação ela pode causar nas mentes mais criteriosas, nas mentes mais céticas, aqueles que precisam de uma melhor argumentação para compreender o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Afinal, meus irmãos, como pode Jesus, um simples homem judeu, como pode ser o Deus encarnado?
Como pode ele ser o Logos? Como pode ele me justificar diante do Pai? Como pode isso? Que sentido existe nisso? Como pode Jesus, sendo o Logos, sendo o fundamento da ordem e da razão, como pode ele vir ao mundo como se fosse alguém que comparece em um cartório para autenticar lá um documento que vai me declarar justo, mesmo eu sendo um pecador? E ainda paga a sentença no meu lugar? Que lógica existe nisso? Querida, a minha oração é para que você, neste Natal, compreenda o porquê da vinda de Jesus Cristo. Por que desse amor? Por que ele tomou essa atitude? A minha oração é para que você tenha um encontro com Jesus. É claro que uma mente mais criteriosa, obviamente, vai achar estranho, né? O Deus Todo-Poderoso experimentando todas aquelas aflições que nós vemos descritas aqui no Evangelho, né? Como pode Deus Todo-Poderoso passar por tudo isso? Por quê? Toda rejeição, toda a dor, todas as blasfêmias, todos os xingamentos. Por quê? Mas não se esqueça, meu querido, de que ele, sendo o novo Adão, ele veio para nos dar o exemplo, para sermos como ele. Afinal, como diz lá em Filipenses 2, né, versículos 5 ao 7, como diz a palavra de Deus, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Deus virou gente. E alguns podem perguntar, mas como que esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador dos céus e da terra, o regente da ordem cósmica, pode virar então um servo? Como pode isso? Ele deixou de ser Todo-Poderoso quando virou um homem comum? Essa pergunta ela é bem capciosa. Será que Deus deixou de ser Todo-Poderoso quando passou por tudo aquilo? Não. Não deixou. A Bíblia diz que ele se fez servo. Mas como que pode isso então? Como que pode Deus Todo-Poderoso simplesmente virar um servo? Do grego, a palavra doulos, né? Um escravo. A gente fala servo como se fosse algo bonito, louvável, mas se fosse pegar a raiz da palavra, é escravo. Como pode ele se tornar isso? Sendo Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu vou usar uma alegoria aqui que, depois que eu aprendi, me ajudou a compreender o ministério de Jesus. Sim, em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Continuou sendo o Todo-Poderoso. Da mesma forma como eu, graças a Deus, sou dotado dos sentidos que Deus me deu. Por exemplo, Deus me deu o sentido da visão. Eu posso ver, graças a Deus. Mas eu posso muito bem tampar os meus olhos. Posso fechar os meus olhos e eu não me torno cego, mas eu passo a não enxergar. Voluntariamente, se eu fecho os meus olhos, não enxergo. Mas isso não quer dizer que eu me tornei cego, eu apenas fechei os meus olhos. Da mesma forma, Jesus Cristo. Ele não deixou de ser o Todo-Poderoso, mas ele se fez servo. Ele se fez servo, assumindo o nosso lugar. Primeiro, para nos livrar da sentença de morte daquele acordo feito lá no Éden. Segundo, para nos declarar justos, repito, como alguém que vai a um cartório para autenticar lá a nossa condição de justos diante do Pai. E que, aliás, isto que é a justificação, irmãos. Justificação é Deus nos declarando justos. E, para encerrar aqui a nossa palavra de hoje, ele fez isso para nos mostrar que é possível viver uma vida sem estar imerso no pecado.
Querido, Deus virou gente. O Logos virou uma pessoa. Jesus veio com esse propósito, de nos justificar diante do Pai. Eu queria muito nesse momento apresentar a você esse Jesus, essa pessoa maravilhosa que rompeu as dimensões celestiais para pisar nessa terra, viver como um servo por mim e por você, para transformar a nossa história para sempre. O Deus Todo-Poderoso fez isso por mim e por você. Quando você estiver, então, comemorando o Natal, não sabemos se estará em família ou não, por causa do período que vivemos, né? Ainda está em discussão se haverá reunião familiar ou não, mas não importa. O importante é que o sentido do Natal precisa ser lembrado, que Deus virou gente. O fundamento da ordem e da razão, ele encarnou para restabelecer a ordem, tirar a corrupção que foi colocada no nosso meio. Jesus encarnou para restabelecer a ordem entre nós e o Pai. Então, querido, se você percebe que a sua vida pode estar em desordem, está precisando dessa correção, eu quero te convidar a orar nesse momento, entregando a sua vida a Jesus. Pai, te agradecemos, Deus, porque a iniciativa foi tua, Deus. O Senhor foi quem se colocou à disposição para vir até nós. Te agradecemos, Pai, porque mesmo sendo o Todo-Poderoso, o Senhor se fez servo. O Senhor veio para nos dar o exemplo. Pai, eu quero pedir, ó Deus, venha restabelecer a ordem em nossas vidas, Deus. Se houver, ó Deus, algo corrompido, algo danificado pelo pecado, Pai, nós confiamos na Tua graça, Deus. A Tua graça que superabunda onde um dia houve o pecado. Deus, nos faz lembrar dessa Tua promessa e nos ajude, Deus, a confiarmos somente na Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor muda nossas vidas. Eu quero de forma especial, Deus, pedir por aquele que está agora se colocando diante de Ti, pedindo a Deus correção. Pai, modifica as nossas vidas para que nós possamos viver de acordo com a Tua palavra e com a Tua vontade. Essa, Deus, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Querido, que Deus te abençoe e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Fique na paz.